Boa noite, meus queridos. Vamos chegando para mais uma live sobre CPA 20, CPA 10, certificações Ambima. Hoje reservei um tema muito interessante para nós conversarmos aqui, operações compromissadas, que é um assunto aí que tem caído bastante nas provas. O pessoal me pergunta o que é esse negócio, Cláudio, como é que resolve isso na prova? Então eu vim aqui hoje com esse conteúdo para explicar para vocês. Enquanto vocês vão chegando, eu vou me organizando e já vamos começar, né? Entrei um pouquinho antes aqui para a gente poder ir conversando e já respondendo dúvidas de vocês, tá certo? Maravilha. Bem-vindos aí quem está chegando e a gente já vai começar. Hoje é um dia muito especial, né? Amanhã nós temos jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, então hoje nós estamos aí nesta expectativa. Deixa eu desativar aqui o meu WhatsApp, né? Senão fica dando esse barulho e a gente acaba não se entendendo. Maravilha. Então, pessoal, esse assunto de operações compromissadas, ele cai na prova da CPA 10 e também da CPA 20. Na CPA 10 ele geralmente cai no módulo 4, mas pode cair também no módulo 5, né? Porque acaba... E no módulo 6, né? Que é o módulo de produtos. Então eles podem fazer alguma pergunta relativa ou acabar envolvendo esse conceito. Já na CPA 20 é mais comum ver este conteúdo cair no módulo 4, né? Que é o módulo que nós temos operações com derivativos, renda variável e renda fixa. Então, operações compromissadas provavelmente vai estar aqui dentro deste assunto da renda fixa, tá? Porque é um produto, na verdade, de renda fixa, tá certo? Então, você sabe que aí no módulo 4 a gente tem separado, né, renda fixa da renda variável e derivativos também, né? Então, é melhor a gente, vamos dizer assim, entender e compreender as características de cada bloco de assunto para a gente também ir melhor na prova, né? Maravilha. É isso aí, né? Lembrando que as inscrições para as provas da Ambima ainda estão abertas. Às vezes o pessoal me pergunta, fala assim, Cláudio, mas eu ainda posso fazer a prova este ano? Pode fazer a prova esse ano, só que tem poucas vagas, na verdade, tem poucas oportunidades. Depende da cidade que você mora, talvez vai ser mais difícil de você conseguir uma vaga no centro de testes, tá? Mas isso depende muito do local onde você está, certo? Então, mas tem no Brasil inteiro e também se você mora num grande centro, às vezes no teu entorno tem várias cidades que oferecem a prova, então talvez você pode se deslocar um pouco para fazer a prova, tá? Vale a pena, se você está preparada, fazer a prova ainda este ano para que você consiga começar 2023 já com a certificação, né? Isso vai ser um grande diferencial na tua vida, vale muito a pena. Para fazer a inscrição, como é que faz? É muito simples, você entra no site da ambima.com.br, vai lá em calendário de provas, preenche os requisitos, paga o boleto da inscrição e depois que o pagamento for aprovado, você vai fazer a inscrição, na verdade, no dia e no horário que você desejar, claro, de acordo com a disponibilidade de vagas lá no centro de testes. E tu vai escolher aonde que tu quer fazer, tu pode escolher a cidade, o estado, o local e o horário que tu quer fazer. Feito isso, você já está inscrito para a prova. Aí o resto é só você aguardar o dia e ir lá no centro de teste fazer a prova, porque você tem que ir fazer a prova presencialmente. O pessoal acha que a prova ela é, vamos dizer assim, feita à mão. Não, a prova é presencial, mas online. Você vai ter acesso a um computador que vai lá, que vai fazer uma seleção aleatória das questões, da quantidade de questões, né? 60 na CPA 20 e 50 na CPA 10. Você vai acessar geralmente o teu login é o CPF, é o seu CPF, e a senha é a tua data de nascimento. Geralmente é isso. Então, essas informações, se você não sabe de cabeça, é bom você levar junto para fazer a inscrição. Na hora,
o login de acesso ao sistema. Eles, inclusive, passam um e-mail informando isso para você. Então, é bom você não esquecer, né? Porque tem pessoas que sabem, principalmente o CPF de cabeça, mais números, né? Mas se você não sabe, é bom você levar uma colinha na hora, né? Aliás, é a única coisa que dá para levar colinha, né? Depois o resto é você e você, né? Então, dá para levar uma colinha aí do CPF para você conseguir fazer a inscrição lá, o acesso, né, o login, tá bom? E não esqueça que você não precisa levar nada para fazer a prova, só isso aqui, ó. Não precisa calculadora, não precisa levar rascunho, anotações, mapa mental, isso aí você guarda em casa, né? Nem o celular precisa, né? Porque eles não deixam você nem ficar perto do teu celular, né? Porque é uma prova individual, beleza? Então é uma prova aí que tem bastante regras, na verdade, né? Mas estando preparado é muito fácil, né? A prova da CPA 20 ela te dá 2 horas e meia para você responder as questões, e a da CPA 10 te dá 2 horas para responder as questões. O resultado sai no final da prova já sai na hora, né? Não é, eles não te dão assim 100% de garantia, mas ultimamente tem sido o resultado que tem valido grande maioria das vezes, tá certo? Depois de alguns dias você vai receber no teu e-mail, na verdade, um resumo detalhado da prova, não com as questões e não com os gabaritos, mas com a quantidade de questões por tópico, certo? Que isso é só uma informação que a BIMA te dá para mostrar também que os assuntos cobrados estão em sintonia com o que foi prometido, com o que foi divulgado e assim por diante, né? Essa é a ideia. Joia, joia. Bem, eu estou batendo papo aqui porque eu estou vendo que vocês estão entrando, então eu estou dando oportunidade de mais pessoas entrar, porque o combinado era às 9 horas a gente começar a live. E eu estou falando aqui sobre certificações em geral, né? Informações mais técnicas sobre a prova e também sobre como se preparar, tá certo? Mas o assunto de hoje que eu separei são operações compromissadas. E você pode estar se perguntando, cara, Cláudio, como é que se separa esses... Por que você traz esses assuntos, né? Vocês viram que na semana passada a gente falou de benchmark, volatilidade, prazo médio ponderado. Então, são assuntos que muitas vezes ninguém aborda, ou poucas pessoas abordam, ou você não vê muitos vídeos relatando esse assunto. E ele está presente no conteúdo das duas provas, CPA 10 e CPA 20 e também da CE, e é um conteúdo que geralmente cai uma ou duas questões ali no módulo 4, no módulo 3, depende da prova que você vai fazer. Então, e é um negócio que às vezes gera dúvida. E os alunos vivem me perguntando. E além de me perguntar, é uma coisa que às vezes não entra na cabeça dos meus alunos. Às vezes as pessoas não conseguem compreender o que é uma operação compromissada. Isso que é o principal lance. Porque depois, no final, se você ficar até o final, vai ter, eu vou passar para vocês 4 ou 5 possibilidades de perguntas. Eu sempre passo, né? Hoje é aquele dia de você vir para essa conversa com papel e caneta, né? Porque daí você vai sair daqui com dicas. A ideia é essa, você sair daqui com anotações práticas sobre os principais tópicos e características desse assunto e, no final, possíveis perguntas. Claro que aqui no Instagram não vou fazer perguntas com alternativas, mas eu vou deixar você pensar sobre possíveis abordagens da prova para este assunto. É isso que nós temos que nos preocupar, porque senão a gente também não consegue unir a teoria com a prática, né? Porque às vezes a pessoa estuda, chega na hora de responder a pergunta vem de tal forma que ele fala assim, poxa, mas eu não sei, parece que eu nem estudei isso aqui, né? De tão diferente que tá. Então a prova ela é muito interpretativa. Interpretação de texto é fundamental para fazer a prova. Às vezes a gente se dedica tanto para estudar, mas a gente esquece de interpretar as questões, e aí a gente acaba se perdendo um pouco. Então, se você gosta desses vídeos, lá no meu canal do YouTube, esse último que eu falei para vocês sobre volatilidade, sobre marcação a mercado e sobre prazo médio ponderado, já está disponível. Vai lá no meu canal, aproveita para se inscrever, e aí você já acessa esse vídeo e já estuda esse assunto.
beleza? Isso é bacana. E se você quer material para estudar para a prova e você está sem grana, não quer gastar dinheiro, não quer pagar nada, você também pode ter acesso, tá? Você vai lá no meu site, na aba materiais gratuitos, e você baixa o que tem lá, né? Tem muita coisa lá, certo? Inclusive hoje eu atualizei o material com simulados, então você vai ter uma lista de simulados para você fazer e com o QR Code dos vídeos que estão lá no canal do YouTube. Então fica tudo bem organizado para tu estudar. Então você pega e baixa o material, aí você faz o simulado, depois tu aponta o teu celular aí para o QR Code e ele vai te levar para o vídeo de resolução daquele simulado, tá? Beleza? Olha só, tem gente que estuda só com esse material e passa na prova, tá bom? E isso é de graça, tô te dando para você estar lá disponível, tá lá no site e no canal do YouTube, tá certo? Beleza? Então essa é a proposta. Vai lá, pega, baixa, usa e que você consiga a aprovação, tá certo? E se você tiver dúvidas, não entendeu alguma coisa, ou até encontrou algum erro, alguma coisa, passa para mim, me chama, que lá no meu material tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, então você pode entrar em contato com a gente para que a gente possa responder a tua dúvida. Mas vamos lá, né? Vamos falar primeiro sobre o assunto de hoje, né? Vamos primeiro tirar esta dúvida da nossa cabeça sobre o que são ou o que é uma operação compromissada, né? Essa que é a nossa primeira grande dúvida, né? Você imagina assim, primeiro, e acho que essa é uma anotação que você precisa fazer para não esquecer para a prova. Quem que emite, quem que é o emissor de uma operação compromissada, tá? Porque você sabe que os títulos de renda fixa, eles são emitidos ou pelo governo federal, ou por instituições financeiras, ou por empresas, que são os famosos títulos corporativos, né? Empresas não financeiras que a gente fala, tá? Então a gente tem 3 grandes grupos de emissores, tá? E operações compromissadas são emitidas pelas instituições financeiras, tá? Pelos bancos, né? Pelas instituições financeiras. Então, essa é a primeira grande pergunta que pode vir na tua prova. Quem emite operações compromissadas? São apenas as instituições financeiras. Anota aí, tá? E como as instituições financeiras emitem o que é essa operação? Então, para mim explicar o que é operação compromissada, eu quero fazer relembrar você do porquê e como as instituições financeiras emitem títulos para captar dinheiro, na verdade? Porque todas as instituições, tanto o governo como os bancos, como as empresas, precisam captar recursos para fazer frente aos seus gastos e investimentos. Muito bem. Os bancos, as instituições financeiras, emitem CDBs, certo? Certificados de depósitos bancários para captar dinheiro. Elas podem emitir DPGs, né, que é aquele depósito a prazo com uma garantia especial de até 40 milhões agora, né, no FGC. O CDB tem garantia de até 250 mil. O banco também pode emitir uma letra financeira, né, letra financeira que não tem garantia do FGC. Pode emitir uma letra de crédito imobiliário, que é a famosa LCI, certo? Isenta de imposto de renda para pessoa física, e a LCI só pode ser emitida por instituições financeiras que fazem, ou seja, que tem lastro nos financiamentos imobiliários, e a LCA, que é a letra de crédito agronegócio, que também só pode ser emitidas por instituições financeiras que fazem empréstimos para o crédito rural, ou seja, para o agronegócio, certo? Essas são as formas comuns de uma instituição financeira captar recursos. Muito bem, agora presta atenção no link da operação compromissada. Vamos supor que a operação, que o banco ele não queira ou que ele não possa, né, mais emitir títulos desses que eu falei, de renda fixa. Por que não pode emitir? Porque, por exemplo, para ele emitir LCA e LCI, ele tem que ter lastro. O que é ter lastro? Ele precisa ter uma carteira, né, de crédito disponíveis para sustentar a emissão de novos títulos. Se ele não tiver, ele não pode emitir, tá? E vamos supor, e o CDB também, né, mesma coisa.
E aí vamos supor que ele não possa ou não queira emitir esses títulos, como é que ele faz para captar dinheiro, a instituição financeira? Então ela vai montar uma operação, certo? E por que se chama compromissada? Ele vai montar uma operação com títulos emitidos por outras instituições. Pode ser outros bancos, pode ser outras empresas, ou pode ser títulos públicos emitidos pelo governo federal. Então, o banco vai captar dinheiro com os títulos dos outros. Ele não precisa captar dinheiro emitindo seus títulos, né? Olha que bacana. É uma forma de fazer o negócio acontecer. Só que daí a CVM falou assim, cara, você vai fazer isso, mas você tem que garantir para quem comprar esse negócio de você que você vai recomprar o título quando ele quiser vender, né? Por isso que se chama operação compromissada, tá? É uma operação, eles chamam de operação de ida e operação de volta. Operação de ida é quando a instituição financeira vende essa operação compromissada, vamos dizer assim, essa estrutura de operação para o investidor. Claro que ele vai pagar, a instituição vai pagar juros em troca dessa operação, dessa compra. E o investidor que está comprando, ele vai comprar essa operação como se fosse comprar um CDB, como se ele fosse comprar uma LCA ou uma LCI. Só que a operação compromissada pode ter mais do que um título na operação, na estrutura. Pode ter um pouco de cada coisa. E aí, quando o investidor quiser vender este título, ele vai procurar o banco que vendeu para ele e o banco vai ter que recomprar, é obrigado a recomprar. Mesmo que o título pode ser, por exemplo, uma LCA de uma cooperativa, pode ser, né, do agronegócio. Muito bem. Ah, mas a emissão não é nossa, nós não vamos comprar. Não pode, ele tem que recomprar esse título, certo? Essa operação, ela pode ter vários produtos. Geralmente se fazia, até 2016, se fazia muita operação compromissada no Brasil com títulos públicos. Era o mais comum. Por quê? Porque a legislação permitia a isenção de IOF para operações compromissadas com títulos públicos, principalmente com as LFTs, que são as letras do Tesouro Selic. Mas, a partir de 2016, a CMN editou uma resolução que extinguiu essa isenção. E aí começaram a nascer novas operações compromissadas, essas que eu estou falando, e agora, como já é comum em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E aí começaram a nascer operações compromissadas com CDB, com debentures, que são títulos emitidos por empresas não financeiras, começaram a nascer operações compromissadas envolvendo LCA, LCI, como eu já falei, CDB e CRI, CRA também, né? Que o CRI e o CRA são, na verdade, muito parecidos com as LCI e com as LCAs, só que são emitidos por empresas securitizadoras e não por instituições financeiras. Então, a única diferença é que elas não têm FGC, né? Não tem a cobertura lá do Fundo Garantidor de Crédito até os 250 mil. O restante, o título é muito parecido, né? E as letras hipotecárias também podem fazer parte desse rol de produtos aí que dão lastro às operações compromissadas, tá certo? Então essa é a ideia da operação compromissada, é juntar num único pacote vários ativos financeiros para poder vender aos investidores, tá certo? E o investidor, ele tem interesse nesse produto, porque é um produto que, de certa forma, ele tem bastante liquidez no mercado, né? E uma outra grande vantagem é a questão da diversificação. O cliente, o investidor, ele consegue ter acesso a vários produtos, né? Dentro assim, de um pacote, de um produto só, né? Então, diversificação tem rendimento maior do que se fosse num produto só, porque o vencimento ele não precisa ser igual ao vencimento do ativo, ele pode ter um vencimento diferente, não tem problema. E ele também tem essa garantia do lastro, né? E a questão do IOF, que eu falei para você que antes era isento para os títulos públicos até 2016, agora a isenção passou a valer para os títulos corporativos. Então, operações compromissadas, vamos dizer que sejam feitos com títulos emitidos por empresas não financeiras, tem esta isenção. Então é uma vantagem a mais que as operações compromissadas trazem, tá? Então já falei, olha, do lastro, certo? Depois eu vou fazer as perguntas. Eu já falei quem emite, tá? Eu já falei dos benefícios, né? Diversificação, rendimento maior que o CDB, por exemplo.
tem lastro, né? O lastro dá uma certa garantia, tá certo? E eu já falei da isenção do IOF para os títulos corporativos, tá? Falei também do FGC várias vezes, mas eu ainda não expliquei um negócio muito importante do FGC, tá? Então, presta atenção, e se eu fosse você eu anotava, né? Se você está acompanhando desde o começo, anota aí, né? Que quem emite são os bancos e os títulos que compõem, né? Uma operação compromissada que eu falei, certo? Então, uma vantagem de se emitir operações compromissadas é que o banco não precisa emitir os seus títulos, tá? Porque quando ele emite os seus títulos, ele acaba gerando um passivo para ele mesmo, né? E isso, por um lado, é bom, porque capta dinheiro, por outro lado, ele acaba gerando esse passivo. Então, presta atenção na questão do FGC, porque esse lance é muito interessante, né? E é uma pergunta que geralmente cai na prova, né? Operações compromissadas têm ou não têm garantia do FGC? Então vamos lá, né? Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que um banco XYZ aí, ele monte uma operação compromissada com CDB, que é um título do banco e pode ser dele ou pode ser de outros. Ele coloque uma debênture de uma instituição não financeira, que ele coloque títulos públicos nessa operação, tá? Então, 3 tipos de títulos, mas pode ser vários, né, diferentes. Posso pegar CDB do banco A, do banco B, do banco C, eu posso pegar um CDB do mesmo banco, mas com vários vencimentos diferentes, eu posso pegar debêntures de várias empresas diferentes, como eu posso pegar vários títulos públicos diferentes do governo, né, que nós temos a NTNB, nós temos a LFT, nós temos a LTN, né, a NTNF, com cupom, sem cupom, fora os vários vencimentos, IPCA+, né? Então a gente pode trazer os pré e os pós-fixados aí para dentro, e aí fica uma carteira bem grande, né? Com poucos produtos, mas bem diversificada. O que eu quero perguntar para vocês? Uma operação compromissada, então voltando a falar, que tem CDBs, debêntures e título público, tá? A operação compromissada em si, ela não tem a cobertura do FGC. Então, a operação compromissada não tem, tá? Mas os ativos que têm cobertura do FGC terão essa cobertura. Então, neste caso, só o CDB. As debêntures não têm e os títulos públicos não têm FGC. Então, continua valendo a mesma regra, digamos assim, para efeito de operação compromissada. Então, você não precisa se preocupar com isso. Isso, de certa forma, traz também uma garantia a mais para o investidor, né? Porque se o investidor sabe que tem bastante CDB numa operação compromissada, ele sabe que tem cobertura. Se o banco quebrar, emissor quebrar, ele recebe até 250 mil daquele dinheiro. Então, a resposta da pergunta teria que ser aí, que a operação não tem, mas os ativos que têm cobertura do FGC, que são só os ativos de emissão bancária, esses continuam tendo a cobertura, e isso é bom, mesmo ele pertencendo a uma operação compromissada, tá certo? Outra coisa, uma operação compromissada, ela tem um benchmark, como qualquer outro título de renda fixa tem, certo? Quando a gente investe aí, por exemplo, no Tesouro Selic, a gente está investindo na Selic, na verdade a gente está querendo acompanhar a taxa básica de juros da economia, tá certo? Então, como normalmente as operações compromissadas nasceram lá atrás, como eu já contei aquela história para vocês, com os títulos públicos, na verdade, quando a operação compromissada é montada com títulos públicos, e os bancos em geral têm um estoque de títulos públicos bem bacana, muitas vezes, acaba que essas operações compromissadas com títulos públicos têm como benchmark a taxa Selic. E aí, qual taxa Selic, né? Porque nós temos a Selic Meta e a Selic Over. Sempre a resposta é Selic Over, porque título público é negociado diariamente, operações compromissadas também podem ser negociadas diariamente, então tem a variação diária over, porque é diária, tá? Mas nós podemos ter operações compromissadas atreladas ao CDI ou ao IPCA, por exemplo, que é um índice de preços aí ligado à inflação. Então, dependendo do objetivo da operação compromissada, nós podemos ter diferentes tipos de benchmarks, tá? Então, fica a dica aí.
Mais um assunto que pode ser cobrado na prova, né? Como é a remuneração de uma operação compromissada, né? Quais são os benchmarks? Se for título público, Selic; se for títulos privados bancários, pode ser o CDI, né? Ou se for um título privado corporativo, pode ser o IPCA. Ou o IPCA pode ser também para títulos públicos, né? Depende muito de qual tipo, porque você sabe que tem, por exemplo, as NTNs seguem o IPCA, já as LTNs e a NTNF são pré-fixadas, e o Tesouro Selic segue a Selic Meta, né? Então essa é a ideia da remuneração, tá joia? Maravilha. Seguindo em frente, agora outro assunto que pode fazer muito sentido para vocês na hora da prova. Tributação de operações compromissadas. Como é que é esse negócio, né? Porque tributação cai em todos os módulos e todos os produtos têm tributação. E para complicar ainda mais, alguns são isentos, né? Então a prova às vezes fala assim, qual que é isento, né? Aliás, sobre isenção, hoje eu estava atendendo uma aluna através do WhatsApp, que eu respondo meus alunos no WhatsApp, né? E isso eu faço diariamente, tá? Isso é normal, faz parte do meu trabalho. E ela me perguntava sobre a isenção, né, de alguns produtos do mercado financeiro. Então a dica que eu falei para ela, que eu dei para ela, é que quando falar de isenção na prova, sempre está se falando de isenção para pessoas físicas, tá bom? Não existe isenção para pessoas jurídicas. Não tem nenhum produto que dá isenção para pessoa jurídica, tá certo? Tem, no máximo lá, a debênture incentivada, né, que tem já esse nome, né, de incentivada, porque ela concede uma alíquota menor para quem ficar mais de 2 anos, né, do setor de logística e infraestrutura, certo? Essa é o único detalhe meio que favorece um pouco, mas tem que ficar mais de 2 anos, então também não é um grande favorecimento, porque esse benefício todo mundo que ficar mais que 2 anos tem, então também não é um grande incentivo, mas é uma taxa menor. Muito bem, voltando a falar da tributação de operações compromissadas, tá? Ela não é uma taxa fixa, certo? Ela não é isenta, não tem nada de isenção, tá? Independente dos produtos que façam parte. A tributação dela é de acordo com o período de permanência na operação. E aí você vai para a tabela da renda fixa, né? Aquela tabela que a Receita Federal nos disponibiliza. Para quem fica até 6 meses, paga 22,5% sobre os rendimentos, 22,5%. Para quem fica de 181 dias até 360 dias, paga 20% sobre os rendimentos. Para quem fica de 361 dias na operação até 720 dias, paga 17,5%. E para quem fica acima de 720 dias, paga 15%. 720 dias representam 2 anos, então a prova às vezes pode colocar isso, né? Mas cuide que às vezes eles fazem perguntas colocando exatamente os dias das faixas, dizem aí, de mudança, e aí pode complicar um pouco para você, tá? Essa é a ideia. Bem, então, operação compromissada vai ter a tributação dessa tabela. Vamos supor que um investidor comprou uma operação compromissada e ficou mais que 2 anos. Quanto ele vai pagar de imposto? 15%, certo? Vamos supor que ficou menos do que 6 meses. Quanto ele vai pagar de imposto? 22,5% sobre o rendimento. O IOF depende. Se o IOF, né, se for títulos corporativos, é isento. Se não for, é tributado, tá? Mas o IOF, ele cobra só até o 30º dia, até o 29º, na verdade 30º já zera, né? É uma outra tabela regressiva que cobra se o investidor resgatar o título antes de 30 dias. Essa regra também vale para fundos, e vale para CDB, e vale para outros títulos de renda fixa, títulos públicos também, tem IOF, tá? E sempre que tem IOF, o IOF cobra primeiro do que o imposto de renda. Essa regra também ela é muito recorrente na prova. Quando que cobra, qual cobra primeiro, né? Essa é uma pergunta muito recorrente, tá? Então a tributação é pela tabela da renda fixa, que vai de 15% a 22,5%, dependendo do prazo de permanência, e não tem isenção, tá? Essas são
as perguntas que mais caem na prova. Maravilha, maravilha, estamos indo bem, né? Estamos indo bem, já falamos meia hora aí, né? Praticamente, e várias coisas, né? Espero que vocês estejam enchendo uma folha de anotações aí, tá? E pode fazer pergunta também, né? Se você tiver dúvidas, vai perguntando aí, né? Que a gente tá... a ideia é eu estar aqui para ajudá-los e para responder questões e também para tornar tudo mais fácil, né? Eu sempre falo que eu estou aqui para servir de instrumento, né? Para que vocês possam passar nas provas. Mas o mais importante é que vocês cheguem na hora da prova e consigam, por exemplo, acertar as questões. E para isso, eu separei aqui algumas bem legais, tá? Eu vou comentar aqui com vocês como é que esse assunto pode cair na prova, tá? Porque, como eu disse no começo, para quem não estava, né? Às vezes a gente estuda, e aí bate na questão e você olha para ela e até se assusta, fala assim, nossa, mas me parece que esse assunto, essa aula eu faltei, ou esse assunto eu não vi, nem estudei, de tão complexo que tá. Então, primeira questão, sobre tributação. Como é que pode cair tributação? Olha o tipo de questão que pode cair. Lembra que eu comecei pela tributação porque eu acabei de falar de tributação, que é um assunto que pode cair, e cair dessa forma. Pensa comigo. Vamos supor que tenham uma operação compromissada, tá? Com prazo de 320 dias úteis e 480 dias corridos, certo? Presta atenção. Então, a pergunta, isso é uma pergunta, eu estou resumindo ela aqui só para ficar mais fácil da gente entender. Então, vamos supor que você comprou uma operação compromissada, que tem um prazo de 320 dias úteis e 480 dias corridos, tá? A pergunta é muito simples. Vamos supor que você resgatou no vencimento, né? Porque, como eu já falei, todas as operações compromissadas vão ter lá um vencimento, que pode ser diferente dos títulos. Qual é a tributação nesse caso, né? Então, a tributação aqui nesse caso, ela vai seguir a tabela da renda fixa. Mas tem uma pegadinha nessa questão, porque nós temos dias úteis e dias corridos, tá? A tabela da renda fixa, ela foi construída com base em dias corridos, tá? Aí já fica a dica também para a prova inteira, para fundos, para módulo 6, produtos, né? Que cai produtos. Todos os produtos de renda fixa que pagam imposto de renda por essa tabela, ela é construída com base em dias corridos. Então você tem que pensar que se o prazo do título é 320 dias úteis e 480 dias corridos, o número que você vai usar para chegar no percentual é 480, tá? E 480 está na faixa de 361 a 720, na verdade, na terceira faixa. A primeira, acabei de falar, né? A primeira é 22,5, que é até 6 meses, a segunda é de 6 meses até 1 ano, que é 20, e a terceira faixa, que é 17,5, é de 361 até 720, tá? Eu até poderia ter colocado aqui exatamente 361 para ficar em cima da faixa, tá? E aí seria já 17,5, né? 360 ainda é 20%, tá? Não se preocupe em decorar essa tabela, só se você quiser, né? Eu acabei decorando, gostei de decorar, e até porque eu preciso saber as coisas mais na ponta da língua, né? Para poder ensinar. Mas eles dão essa tabela na prova, né? Se você clicar lá em cima na abinha, aparece essa tabela na prova. Então não se preocupe se você não conseguir decorar ou está tomando muito espaço no teu HD aí. Não se preocupe com essa tabela que eles dão. Então a resposta aqui é 17,5%, porque 480 dias está dentro dessa faixa. Mas a dica é: operações compromissadas, assim como todas as outras operações de renda fixa, né, seguem a tabela por dias corridos e não dias úteis, beleza? Talvez essa dica aqui seja uma hoje muito importante para você. Você talvez nunca tenha escutado, ou se escutou talvez não deu muita atenção, mas a prova cobra, então anota aí. Segunda questão que pode cair na tua prova sobre operações compromissadas.
se tem ou não tem FGC. Então essa eu já tinha explicado antes, mas pode cair na tua prova, tá? Geralmente. Então a operação compromissada não tem, mas se for operações compromissadas, por exemplo, só com títulos bancários, aí sim, né? Por exemplo, CDB. O título tem, a operação não, tá? Então, o que ajuda isso na operação? É que a operação que tem títulos com FGC, se o banco quebrar, pode trazer pelo menos um suporte ali para a operação, né? A operação não sai toda no prejuízo. Terceira pergunta, né? Eles costumam perguntar se operações compromissadas têm lastro, tá? Essa é uma pergunta bastante comum. E primeira coisa a gente fica pensando, cara, mas o que é esse tal de lastro, né? Lastro é quando você emite uma operação, certo? Tendo como suporte um outro ativo financeiro. Muitas vezes a prova ou até o mercado financeiro chama a operação compromissada de aluguel, porque de certa forma o banco está pegando um título que não é dele, vendendo para outra pessoa, né, pagando um juro, então ele está alugando esse imóvel, esse ativo para o investidor, e em troca disso ele está pagando juros para essa pessoa para ele poder captar esse dinheiro. Então eles chamam de aluguel, tá? Mas ele tem o compromisso, né, no final ou quando o investidor quiser, de recomprar esse título. Por isso que é um compromisso, por isso que se chama compromissado. É um compromisso de quem? Do emissor. Então, se perguntar se operação compromissada tem lastro, primeira resposta, tem, tá? Segundo, tem lastro em quê? Então também temos que ficar atentos aí, porque na alternativa eles podem misturar. E aí quando mistura, nossa cabecinha também mistura. Então eu falei que lastro, o que serve de lastro para uma operação compromissada? CDB, LCA, LCI, CRI, CRA, letra hipotecária, certo? E o CDB. Essas são as operações essas são os ativos financeiros que são mais usados para fazer lastro nas operações compromissadas, tá? Além dos títulos públicos, que eu acho que eu não falei, né? Também, tá bom? Então, se a pergunta sobre operações compromissadas perguntar para vocês sobre se tem lastro, tem. Tem lastro em quê? Aí você responde, né? CDB, títulos públicos, LCA, LCI, CRI, CRA. Vamos supor que lá pelas tantas aparece a letra B lá, né? A letra B aparece lá, fundos de investimentos. Não, né? Não existem operações compromissadas de fundos de investimentos, tá bom? Então não vai ter, então essa alternativa vai estar errada. Pode aparecer também ações, não tem. Pode aparecer COI, não tem. Então eles podem pegar outros produtos que não estão presentes numa operação compromissada e colocar lá para te confundir, né? Por isso que é importante você anotar quais são os produtos que dão lastro para uma operação compromissada, tá? Que eu já falei várias vezes aqui durante esse vídeo hoje, né? Quem está desde o começo já anotou, tá? Quem não anotou, eu vou contar um segredo agora, que não é tão segredo assim, mas quem me acompanha sabe que depois desse vídeo ele acaba indo lá para o meu canal no YouTube, né? Então você pode rever todo esse vídeo lá no canal, beleza? Tá? E aproveita para fazer aquela famosa inscrição no canal também, que ajuda o Claudinho, tá? Mas voltando aqui então para as nossas lindas perguntinhas, tá bom? Tá? Boa noite, galerinha que tá chegando aí. Eu tô falando, eu tô vendo vocês entrarem e estão participando, mas eu tô concentrado aqui na aula, né, na fala, e aí vocês vão anotando aí, tá? Então a primeira pergunta foi sobre tributação, a segunda que pode cair é sobre FGC e a terceira que eu acabei de falar é sobre lastro. Tá joia? Tá? Muito bem, muito bem. Ainda sobre os lastros, pode cair alguma coisa sobre o IOF, né? Falar sobre a questão da isenção do IOF. Então, como eu disse, até 2016 eram só para títulos públicos, depois foi tirada, não tem mais, e hoje é só sobre os títulos corporativos a isenção do IOF, né?
Mas lembrando, né, eu sei que vocês sabem, que o IOF só cobra quando os resgates são feitos antes de 30 dias. Então, curtíssimo prazo, né, que normalmente não são não é o foco dessa operação também, tá? E a quarta e última pergunta pode ser relacionado ao conceito, né? Ao conceito, quer dizer, a penúltima, né? Ao conceito. O que é uma operação compromissada, tá? Então, essa é uma pergunta que tem várias maneiras de responder ela, né? Várias formas, e uma das formas mais comuns, e eu vou dar várias dicas aqui, então se você, com isso eu já dei tempo de você anotar, né? O que é uma operação compromissada? Primeiro, é um título de renda fixa, tá? Não é renda variável, é renda fixa. Por quê? Renda fixa porque ele investe em produtos de renda fixa, tá? Que tem o compromisso de recompra, que o emissor tem o compromisso de recompra. Então é um título de renda fixa emitido por bancos que tem o compromisso de recompra dentro do prazo determinado, dentro do prazo de vencimento, tá? Então, no caso aí, o banco assume esse compromisso de recomprar. Então, esse é o conceito da operação compromissada, né? Como eu já expliquei para vocês, é uma espécie de aluguel onde a instituição financeira está captando dinheiro com títulos que não são dela para ela não precisar emitir novos títulos, ou talvez ela não possa emitir ativos de propriedade dela, né, de emissão dela. Então ela faz esse jogo para conseguir captar dinheiro através dos títulos que estão lá no estoque dela parado, né? Porque os bancos, eles também, ele não deixa o dinheiro parado, né? Quando eles têm dinheiro sobrando, né, caixa sobrando, e eles têm muito, eles compram, eles investem no mercado financeiro. Isso é muito normal, né? A gente vê todos os dias isso acontecendo. Eles compram ações, compram fundos, investem em todos os produtos também do mercado financeiro, tá? Então, essa é uma resposta, tá? O que é uma operação compromissada? É um título de renda fixa emitidos por instituições financeiras que têm a obrigação de recompra depois de um determinado tempo, tá certo? E a pergunta seguinte já estava embutida nessa, mas eu vou fazer ela separada para justamente dar um grau de importância maior para ela. É sobre quem emite operações compromissadas, quem é o emissor. Que essa é uma pergunta também que depende de como ela vem, dá para confundir um monte, porque sempre lembra que nas alternativas vai estar lá bancos, aí vai ter governo federal, vai ter Ministério da Economia, vai estar Bacen, certo? Ou vai estar empresas não financeiras, tá? Então quem é o emitente são os bancos, geralmente vai estar lá instituições financeiras, tá? Instituições financeiras. Mas aí você pode, né, se você não está bem preparado, você aparece lá, por exemplo, empresas não financeiras. Ah, Cláudio, você falou que ativos de empresas financeiras fazem parte dentro de uma operação compromissada. Sim, cara, o ativo sim, mas quem é o emissor, quem monta a operação, o nome é operação, quem monta a operação é o banco, é a instituição financeira, certo? E daí ele vai jogar lá dentro os ativos de uma empresa não financeira, de um título público, do governo, né? Então, de outros bancos. Essa é a ideia. Mas quem emite, quem organiza a operação é o banco, tá certo? Então, por isso que se chama operação, que é tipo uma operação de guerra, né? Uma operação de estruturação, né? De estruturar, né? O COI também se chama, né? Certificado de Operações Estruturadas. Tem mais ou menos essa analogia, né? Você montar uma operação é isso, você criar uma situação. Quais títulos nós vamos pôr dentro? Vamos fazer uma operação? Vamos. Quais títulos nós vamos pôr? Quais vencimentos? Quantos? De que emissor? De quem que nós vamos pegar? Né? Então essa é uma operação. Tem que fazer várias reuniões, tem que pensar na ideia, né? Não é tão simples assim. Então esse é o vamos dizer assim, as possibilidades que eu vejo de questões sobre operações compromissadas, né? Você pode estar pensando assim, Cláudio do céu, mas eu estou olhando aqui e caem poucas questões sobre operações compromissadas. Eu sei, galera, eu sei que cai. Eu já falei no começo que de repente caia só uma ou duas, tá? Mas quanto mais a gente souber de assuntos, melhor.
Porque se você acertar uma questão dessa, né, isso te ajuda, porque as fáceis tu sabe, né? Mas operação compromissada, convenhamos, não é uma das mais fáceis que tem. Então, se tu acertar uma difícil, putz, já mata aí uma grande chance de você passar na prova, tá? Então, eu costumo abordar esses assuntos também, porque a gente não pode esquecer desses assuntos que estão nas entrelinhas lá, né? Nas letras miúdas da Ambima, que aparecem um monte de conceitos que a gente às vezes deixa meio que passar batido, tá? Temos que trazer também à tona aqui dos comentários, temos que ver como que cai na prova para a gente poder acertar, né? E os alunos comentam comigo, porque gera esse tipo de confusão na prova, né? Operação compromissada. Eu acho que era isso que eu tinha para vocês, tá? Sobre operações compromissadas. Ainda pode ser que caia uma última questão, pode cair sobre quais são as vantagens, digamos assim, de uma operação compromissada, tá? As palavras que mais se usam é diversificação, tá? Maior rendimento e garantia do lastro, né? Garantia, ou seja, as pessoas gostam, o investidor ou conservador gosta de garantia. Ele gosta de FGC, né? Gosta de liquidez e gosta de risco baixo. E a operação compromissada, de certa forma, reúne essas características, tá? Até porque, como eu falei, né, os títulos que estão presentes, muitos deles têm FGC, ou títulos públicos que têm um baixíssimo risco de crédito ou quase nulo, tem um risco de mercado controlado também. Então, assim, a operação compromissada geralmente é um título indicado para quem, né? Digamos que essa poderia ser uma outra pergunta, né? É indicado para investidores que buscam, que são conservadores, que têm um perfil mais conservador. São investidores que buscam mais segurança do que rentabilidade, né? Essas são conceitos que a gente pode ter. Essa, aliás, é uma pergunta interessante que pode vir na prova, né? Para quem é indicado uma operação compromissada? Daí nas alternativas eles colocam lá, né? Para quem busca alto rendimento e quer correr altos riscos, né? Não. Operação compromissada é para quem não quer correr riscos, tá certo? Justamente por isso, porque ela reúne num bloco só produtos de vários bancos, várias instituições diferentes, né? Diferentemente do que você investir todo o teu dinheiro, por exemplo, num CDB só. Você está concentrando o teu risco. Então, isso aumenta bastante o teu risco de crédito, principalmente se passar de 250 mil. Quando você faz uma operação, entra numa operação compromissada, você está diluindo esse risco, né? É a mesma coisa que, ao invés de você investir tudo numa ação só, você comprar 10 ações, você está diluindo o teu risco, ou seja, está dividindo por 10 a tua possibilidade de prejuízo. Então isso é interessante sobre o ponto de vista da diversificação, a nossa querida aí operação compromissada, tá? Então a operação compromissada serve muito para isso, né? Agora, se vale a pena investir, não vale a pena investir, esse não é o foco das nossas aulas, vocês sabem disso, não é ficar aqui falando e nem dando spoiler de quais são os melhores investimentos, tá? Então, qualquer exemplo que eu utilizo nas minhas lives, nas minhas aulas, não são indicações de investimentos, e sim são estudos, são, vamos dizer assim, material que eu uso como exemplo didático para a gente entender melhor um contexto ou conteúdo que venha, porventura, a cair nas provas da Ambima, tá certo? Essa é a ideia, né? Porque senão, mas quando vocês têm alguma dúvida relacionada à parte operacional ou ao investimento, também a gente pode estar, se soubermos responder, é claro que estaremos aí dispostos a ajudá-los, né? Então, a ideia é essa, tá? É sempre contribuir com vocês, porque todo investimento, e isso cai na prova, ele tem que estar adequado com o quê? Com o perfil do investidor. Então, muitas vezes, e esse às vezes é uma dúvida, né, de muitas pessoas, qual que é o melhor investimento? Né? Ou no que eu invisto X valor, certo? Primeira coisa que tem que ser pensado é adequar esse investimento aos objetivos, certo? E ao perfil de quem está investindo. Essa é a grande lição que a Ambima quer nos dar quando fala de análise de perfil, quando fala de investimentos. Então não existe o melhor investimento para todo mundo, não existe receita de bolo pronta, por mais que às vezes
algumas casas ofereçam carteiras prontas, automatizadas, carteiras recomendadas, e isso pode ser muito interessante, porém as pessoas precisam perceber se o perfil dela está adequado com aquilo que foi desenhado naquela proposta, naquela carteira. Só isso, tá certo? Quanto à oferta, não tem nada de errado. Apenas há que se haver essa adequação, que é isso que se espera de um profissional do mercado financeiro, que eu acredito que é o que você busca quando você está querendo passar numa prova de certificação da ANBIMA, né? É trabalhar no mercado financeiro. E aí você vai aí cair numa gerência de uma agência bancária, de uma cooperativa de crédito, você vai atender investidores. Então aí você precisa ter esse discernimento para poder atender esse associado, esse cooperado, esse cliente teu bancário, para que você possa colocar o dinheiro dele no lugar certo. Essa é a dica. Maravilha? Show de bola? Gente, deu meu tempo aqui, já fiquei com sede. Adorei falar com vocês hoje, foi muito massa, né? Essas dicas, eu me sinto muito bem em trazer todas essas recomendações. Eu espero que tenha contribuído com vocês também. E vocês sabem que a gente já citei para vocês que esses vídeos ficam no canal, então vai lá, se inscreve, assiste o vídeo todinho que você que não viu desde o começo, né, no nosso canal, e aí você consegue acompanhar este material que a gente passa por aqui, tá certo? Toda quarta-feira, toda quinta-feira, geralmente quarta ou quinta-feira eu tô por aqui, tá? Sempre com esses assuntos aqui que podem cair na tua prova de certificação, tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus e bom jogo do Brasil amanhã, né? Valeu? Tchau, tchau, queridos.